Tião, você tá aí, cara? Ô, tô sim, pode falar, meu filho. Ixi, hoje é melhor nós nem aparecer, cara. Eu fiquei sabendo aí que esse vídeo alemão vai falar mal da gente, cara. Será, meu? Mas não é possível, cara. O que ele vai falar? Ele vai falar dessas suas manias bestas aí de falar que o Capu é e não é, e vai te descer a lenha, cara. É melhor você vazar. É, eu acho que é melhor, cara, porque eu já cansei de passar vexame. Tchau, fui, até a próxima. Eu também vou, vazei, tchau. Meu filho, eu não gostei desse cachecol aí, não. Meu, você enche muito, sabe, por causa desse cachecol. Galera, século 29, mais uma vez Alemão falando. E hoje eu e meu filho Will vamos falar com você aí que tá do outro lado aí assistindo no YouTube, no Facebook, no Instagram, porque a gente recebe muito comentário, cara. E hoje eu gostaria de tirar algumas dúvidas para entender melhor a cabeça das pessoas que assistem, que nos seguem, e para entender uma série de coisas, beleza? Primeiramente, eu quero agradecer meu amigo aqui do shopping, que tem a loja Mega, agradecer pelos banquinhos, só o carcareco que ele emprestou, tudo rasgado, os bancos Mega, você tem grana, sua loja bomba aí, vamos comprar uns banquinhos novos, porque da próxima vez eu não vou poder mostrar seu banco. E a furadeira, ô mineiro, ô meu, não dá pra gravar com esse cara com essa pneumática aí, meu. Meu banco aqui, compra mais um. Tá louco, vamos comprar aí, Meg, e aí, o que nós vamos falar? Pode falar aí, meu filho? Então vamos começar, é o seguinte. Gostaria de entender, você que assiste, que é seguidor e que muitas vezes segue por seguir e não gosta nem de carro antigo, mas eu gostaria de entender, gostaria que a galera respondesse pra gente aí nos comentários. Todos os carros, prestem atenção, que nós postamos, eu posto na descrição os detalhes do carro, o que é o carro, de onde veio, por que veio, o que foi restaurado, o que não foi e o valor. Então eu gostaria de entender por que você aí, ou alguém que está assistindo possa responder, por que você pergunta qual o valor do carro? É isso que eu tô. O que você acha que é? Eu acho que é preguiça. É preguiça de ler, é preguiça. O óculos não está muito bem, você usa óculos e ainda não foi ver. O que acontece que você pergunta por quê, qual o valor se está postado aí? Então, meu filho, vamos ler, não tenha preguiça, dá uma lida aí. Detalhe. E vai ver. Carro antigo financia? Não, carro antigo não financia. Nós temos cartão de crédito que nós passamos em até 12 vezes, em breve vai passar para 24 vezes, mas até 12 vezes com uma pequena taxa da operadora. Outra coisa que a gente acha engraçada, eu gostaria que o povo respondesse, você que fica até mais que eu aqui, que eu faço as correrias de ir atrás dos carros, que é interessante. Entra na loja e vê um Fusca. A primeira coisa que o cara faz, mete a mão na tampa atrás e vai abrindo. Você quer ver o que tem ali de baixo, se o motor é original, se tem um turbo, se tem um aspirado ou é mania, porque tem cara que tem mania. Onde ele vai, ele vê um Fusca e pá, abre a tampa traseira. Meu filho, pode quebrar, você pode bater a tampa, às vezes o para-choque está um pouquinho meio desalinhadinho, minúsculo que pega, então tem que dar uma baixadinha, carro antigo para levantar. Então tome cuidado. Outra coisa interessante. Isso aí é o inteligentão, né? Eu acho que você é o inteligentão. Postei o Maverick 1974. Uma meia dúzia de gato pingado falou: esse capô não é original do Maverick. Meu filho, eu gostaria que você respondesse. É capô do quê? De Opala? Não, é um capô de Fusca no Maverick. O que é? Meu filho, o 74 não tem entrada de ar. Então, antes de você falar groselha... Então, antes de você falar groselha e dar uma de inteligentão, tentar queimar o filme... Pesquisa, hoje tem o Google, dá pra você pesquisar bastante coisa, entra lá, Maverick 1974, você vai ver as fotos, as imagens e vai ver que não tem. O que mais de engraçado? Vamos ver. Dá até pra montar motor no Google, né? Então hoje, pronto, você vê lá. Agora quem mais que é interessante? Deixa eu lembrar. A pessoa que abre o carro. Isso, tá Pô, cara, o carro tá fechado, trancado com uma frestinha do vidro aberta pra entrar um ar, pra não mofar, porque, pô, fica trancadão, a gente deixa a frestinha pra entrar um ar, arejar o carro. O cara, por que você tem a cara de pau, acho que é, de enfiar a mão, enfiar o bração, às vezes fica até com o braço enroscado, depois dá mó se for pra desenroscar o braço do camarada, puxar o raio do pino e abrir a porta e entrar dentro do carro sem pedir. Galera, entende uma coisa, todos os carros aqui são trancados, nós precisamos ter o máximo de cuidado possível com esses carros, são delicadinhos.
Se quebra uma maçaneta, um negocinho, dá trabalho de achar. Então não é que a gente, pô, meu, vai naquela loja e não pode nem mexer nos carros. Não, não pode, amigo. Vê lá nos banners que tem às vezes em evento, carro antigo é igual mulher de amigo. Você olha, admira, mas não põe a mão. Entendeu? Agora, se você quer olhar, nós temos o maior prazer em te mostrar. É só pedir para o Will ou para mim. Ô, Will, meu filho, posso dar uma olhada nesse carro? Não quero comprar. Você não precisa comprar para olhar, não paga para olhar. Mas pede, porque nós vamos ter o maior prazer em te mostrar, abrir o carro, esse carro é legal. Se precisar dar uma ligadinha no carro pra você ver como é o barulhinho, o ronquinho, num carro antigo, vamos fazer. Mas não vem meter na mão, não põe a mão no carro, não mexe no carro, porque tem ciúmes. Temos ciúmes sim, e toda pessoa que tem seu carro antigo tem ciúmes. O que mais? Vamos lembrar de outra coisa. Atravessar a corrente. Pular a corrente, não. Pular a corrente, um cara vê, tem a corrente que já não é pra pular, ele veio, pulou, quase cai em cima do capô do carro, quase arranca para-choque. Então tem as correntes pra não pular. Outro dia o meu pai não pode, tá? O cara entra dentro do carro e vai ligando. O que mais, meu filho? E as crianças? Não, as crianças não, as crianças são coitadinhas. Não, o pai traz a criança e quer enfiar ela no... Não, sobe no estribo, vai trepando. O pessoal tem que ter cuidado, tá? Ó, nós estamos aqui à disposição de vocês. Vocês que querem nos visitar, sejam todos muito bem-vindos. Outro lema, teve algumas pessoas que já falou, pô, a gente entra na loja, o cara nem dá muita atenção, presta atenção que isso eu oriento ele, mas ele fala demais, oriento todo mundo que trabalhou comigo, nós realmente temos o diferencial, não vamos atacar você quando você entrar aqui, como acontece em muita loja, você não pode nem andar sossegado, ó, amigo, carro tá procurando, ó, pega, ó, eu tenho aqui, puxa a tabela do bolso, já quer mostrar quantos carros tem de estoque, nós não fazemos isso. Porque você tem que entrar e tem que ficar à vontade. Então nós não vamos te abordar e te pressionar. Ô amigo, posso ajudar? Você está querendo comprar um carro? O máximo que a gente vai fazer... Aí chama... O cara manda nós parar, depois manda aí. Eu tô falando 7 minutos já. 7 minutos? Você é louco aí, 7 minutos, galera. Por isso que fica difícil. Tá? Então, quando você entrar, o máximo que você vai ouvir... Olá, amigo, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Fique à vontade. Se precisar, é só nos chamar. Você vai andar, vai passear, vai tirar foto, vai ficar feliz da vida. Quer bater papo? Vamos bater papo. Quer olhar o carro? Vamos olhar o carro. Mas nós não abordamos em excesso de que carro tá procurando, bababá, que isso enche os esculhão. Tô certo ou errado? É isso aí. Então, galera, esse foi... Queria ser rápido, mas foi grande. Você viu aí que já tá 8 minutos, sei lá. Queremos agradecer a todos vocês que nos seguem, que compartilham, que comentem com teus amigos. Você que fala groselha, meu amigo, não passa vexame, não. Não passa vergonha que é chato, tenta estudar um pouquinho antes de falar uma groselha, mas você também é bem-vindo porque você dá um mega engajamento, você não tem noção. Porque quando você fala uma groselha, os próprios seguidores bacanas já detonam a tua groselha, isso vira um volume e é isso que importa pro YouTube e Facebook. Então se você não quer nos dar engajamento, ó, pega o seu banquinho e sai de mansinho. Beleza, galera? Então muito obrigado, esse vídeo foi meio diferente que a gente pensou e o mais interessante é isso realmente, a pessoa perguntar qual o valor, se tá ali o valor. E você, lojista, comerciante, negociador de carro, meu filho, bota preço, que a galera não tem saco de ficar perguntando. Tô certo ou errado? Bota preço, beleza? Então, galera, até o próximo vídeo. Estamos localizados no Auto Shopping Global, na Avenida dos Estados, número 8000, loja 1105, Santo André, São Paulo. Telefone 11 3939 0147. Não, você fez errado. 39390147. WhatsApp 11 947016455. Quer colocar seu carro consignado na nossa loja? Será um maior prazer. Porém, por favor, pela última vez, tem que ser o mais impecável possível. O mais dentro da originalidade possível, equipado com acessórios de época, como você já está careca de saber. Site século20antigos.com.br, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Século 20 Veículos de Coleção. Dá um clique no joia aí, um clique no sininho, no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal para crescer o canal e ajudar a gente a fazer mais vídeos. Ninguém quer ganhar dinheiro com o canal, porque isso aí vai 10 mil anos para ganhar dinheiro com o canal. Então a intenção é mostrar alguns vídeos interessantes para vocês, que nós estamos elaborando algumas coisas meio loucas e esquisitas, beleza? Você, Zé Frizinho Inteligentão, um grande abraço, porque você existe, criamos vocês em fatos reais, tô certo ou tô errado, beleza? Mais alguma coisa, meu amigo Júlio? Então, mega, obrigado pelo Banco Sol Pó, vê se compra o branco, um banco que até a próxima, fomos!